Alô, meus queridos irmãos, pastor Moabel. E hoje vou fazer um vídeo sobre a jornada do povo de Israel, do Egito à terra de Canaã. Vou ler Gênesis, capítulo 12, versículo 7, que diz: E apareceu o Senhor a Abraão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Meus queridos irmãos, antes, porém, quero agradecer a todos que já se matricularam no curso, e é uma felicidade muito grande saber que irmãos querem se dedicar mais à palavra de Deus e querem saber mais do seu bendito nome. Você pode se inscrever a qualquer momento, a qualquer hora, porque você é um curso independente de uma pessoa e outra. Então, se inscreva, porque nós queremos levar este curso, por bondade de Deus, ao mundo inteiro, porque há muito que se aprender na palavra de Deus. E qualquer erro doutrinário que eu encontrar, eu vou combater. Porque não cheguei a essa idade para ser um acomodado, né? Então, faça sua inscrição, seja bem-vindo ao curso, e o preço do curso é como uma oferta que você está dando para pagar os gastos profissionais que o curso exige. Não de minha parte, mas de profissionais que eu tenho que pagar. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus diz aqui que Deus deu a terra de Canaã aos descendentes de Abraão. É o que a Bíblia diz. E na palavra do Senhor, mais de 800 vezes aparece a palavra Jerusalém. No Alcorão, que é a Bíblia dos muçulmanos, não aparece nenhuma vez. Então, tenha paciência, o pessoal da ONU, o pessoal do Brasil que apoia a luta contra Israel, Obama e outros mais estão completamente errados. Eu gostaria de conversar com esse pessoal da ONU, que para mim são os desocupados. Leia na Bíblia, é o registro mais antigo que tem. Ou no meio deles lá ninguém lê Bíblia? Parece que não, né? É por isso que o atual presidente disse que apoia Israel e que apoiará Israel sempre, e o outro pessoal que luta contra Israel, o pessoal comunista, está perdendo em todo o mundo. Mas vamos ao assunto. O povo de Israel foi criado dentro do Egito. Como? José teve sonhos. Ele teve sonhos. E ele cometeu um erro. Qual foi o erro? Contar para o pai, para a mãe, para os seus irmãos, seus sonhos. Os seus sonhos são seus sonhos, não são dos outros. Eu sofri muito na minha vida, até que Deus me fez entender que os meus sonhos são meus sonhos, meus pensamentos são os meus pensamentos, não é o pensamento do outro, é o meu, o que Deus me deu, é a inspiração que Deus me deu e não deu ao outro. E às vezes a gente quer que a outra pessoa entenda a gente, apoie a gente, e ele não vai apoiar, e a pessoa fica triste sem necessidade. Existe uma doutrina que diz que Deus fez com que os irmãos de José vendessem ele, que Deus fez esse plano.
Se Deus fez esse plano está muito mal feito. Vocês entendem? Um plano muito mal feito. Por quê? Porque há muitos meios de ir para o Egito. Muitos. Naquela época já tinha muitos meios. E o pior meio seria ir como escravo. Mas Deus transforma a maldição em bênção. E José, que tinha seus irmãos patriarcas, que Deus me livre dos patriarcas, né? Hoje o pessoal quer ser patriarca, eu não quero ser. Eu quero eu ser eu. E não me junto com patriarcas, não. Eu não quero ser vendido, ser jogado no poço. Como José foi vendido, caminhou de pé até o Egito. E lá, o trabalho dele, Deus abençoou. Porque a bênção caminha com a pessoa. Claro. Caminha com o servo de Deus. E o povo de Israel começou a ter ordem, começou a se juntar no Egito e se tornaram poderosos. E Faraó sempre entendeu que José salvou o Egito da fome, da miséria. Porém, vieram outros. Esses outros é que são o problema. Você entra numa firma, você trabalha duro mais do que ninguém, mas os outros chegam, pensam que você não trabalhou e vão te eliminando, né? E aí acontece que os últimos serão os primeiros. É assim, né? Muito bem. Chegou um ponto que Israel não valia mais nada dentro do Egito. Eles não leem, não sabem da história, não sabem que um judeu tinha livrado Israel da fome, ou melhor, livrado o Egito da fome. Eles não sabiam. Estão no poder e não sabem, né? Acontece a mesma coisa hoje, né? Então, Deus, ouvindo o clamor do povo no Egito, mandou uma criança para livrar o seu povo da opressão do Egito, porque eles tinham que trabalhar todo dia e tinham uma quantidade de trabalhos a cumprir, e às vezes a pessoa não conseguia mais cumprir. Às vezes ele tinha, as vistas estavam ficando mal e ele tinha que usar óculos, mas não tinha óculos, não existia. E aí sofreram muitíssimo, morreram aos milhares. E aí Deus mandou um menino, Moisés, filho de uma mulher hebreia, colocada no rio. Hoje tem uns desocupados que dizem que Moisés nunca foi tirado das águas. Ora, a palavra Moisés significa tirar das águas. Por que você não sabe e quer ensinar? Por quê? Você parece que está doente. A palavra Moisés significa tirar das águas. Eu tenho um filho chamado Moisés. A minha tese do seminário de formatura foi sobre Moisés. Eu estudei sobre Moisés. Tem gente que lê a Bíblia há 10 anos e já está querendo me ensinar. Faz 17 anos que eu não vejo televisão para me dedicar melhor ao ensino da palavra. Eu tenho que saber alguma coisa. Então, Israel precisava de um líder e o menino foi recolhido. É muito emocionante saber que um menino estava indo pelas águas. Esta é a proteção divina para vocês, seus filhos do diabo. Vocês querem apagar a mão de Deus, a direção de Deus, a proteção de Deus sobre o menino que estava no rio, um menino. Vocês têm parte com o diabo. Cada vez que alguém faz isso contra a palavra de Deus, eu me sinto mal. E
a filha de Faraó encontrou o menino, e vocês sabem toda da história toda. E ele cresceu, e ele foi um estudioso, sabia de matemática, sabia de filosofia. Toda a cultura do Egito ele tinha com ele. Mas dentro dele tinha aquele sangue hebreu. E um dia, quando ele viu alguém maltratando um hebreu, ele não gostou. Não gostou e foi lá e matou o sujeito. Quer dizer, Moisés, aquele homem manso, tinha sangue, né? Não era uma barata tonta no mel. Matou o judeu. E se viesse outro judeu, ele matava também. E aí teve que fugir. Fugiu. Encontrou Deus numa sarça que ardia e não consumia. Deus falou com ele. Encontrou uma mulher, uma esposa. Houve pessoas que lhe acolheram. Jetro. E aí, quando ele já era formado na cultura do Egito, agora precisava da cultura divina. Ele ficou lá no deserto, trabalhando, vocês entendem? Ele não ficou para cima e para baixo, aí passeando, não, não. Não! Estava trabalhando, você deve trabalhar também, viu? Por que Moisés sabia tanto? Porque ele era um estudioso e ele passava meditando, lá trabalhando e meditando. Vocês não meditam e não trabalham, e querem ter a glória. É por isso que vocês são repetitivos. E é ruim de ouvirem a vocês. Especialmente esses que dizem que Moisés nunca foi tirado da água, né? Esses que dizem que também Deus é que fez aquela confusão toda para José chegar no Egito, né? É uma ideia tola. Bom, continuando. Deus tinha se encontrado com Moisés. Moisés tinha se encontrado com Deus. E aí agora ele precisava livrar o povo. Ele chegou lá e o faraó não queria, porque eles trabalham de graça para ele. Ele não queria. Tem muita gente que quer que você trabalhe de graça para ele. Eu já trabalhei com gente que para ser igual ao faraó só precisava um nome, né? O resto já tinha tudo, né? Na igreja. E o tempo passou e finalmente, depois de muitas pragas e muita mão divina, o povo saiu. O povo saiu. E quando estavam diante do Mar Vermelho, diante do mar que tinha que se abrir, parecia que era o fim do povo de Deus, porque atrás estava o exército de Faraó e o próprio aí. E na frente o mar. Mas Deus é o soberano de toda a terra e Ele está com o seu povo. E Deus abriu o mar e o povo passou. E os egípcios disseram, como eles passaram, nós também passaremos. Negativo. O que faz um servo de Deus, um ímpio não faz. Entraram na água e aí pereceram. Até hoje estão seus carros lá. Não é? O que um servo de Deus faz, você que é um ímpio, não se intrometa a fazer a mesma coisa, que vai acontecer uma desgraça com você. Porque você não tem a unção de Deus, a bênção de Deus. Você não tem. Então, nesta longa caminhada, estudiosos dizem que tinha 2 milhões de pessoas caminhando 10 quilômetros por dia. Porque todo dia nascia criança, todo dia morria gente. E precisava comida. E de noite o deserto é frio. Mas tinha uma nuvem que os guiava, os protegia. De dia. E de noite tinha coluna de fogo. Eu me emociono ao pensar
sobre isto. Moisés caminhando na frente do povo. 2 milhões de pessoas seguindo ele. Você já imaginou o que é você liderar 2 milhões? E quando as coisas ficavam difíceis, eles queriam voltar para o Egito. E houve revolta entre o povo. Coré, Datã e Abirão, que eram servos de Deus. Porque há pessoas que dizem, salva uma vez, salva para sempre. Tolo engano seu. Ou Satanás não era salvo na eternidade. Ele não se perdeu? Claro que ele se perdeu. E os anjos que Deus os criou, eles não eram salvos? Eram salvos. Eles não se perderam? Se perderam. Portanto, esqueça essa ideia. Salvo uma vez, salvo para sempre. Você compra a geladeira para pagar em 30 pagamentos. Você paga 29, não paga o último, você perde a geladeira. Ou não é assim? Aquele que permanecer até o fim. É o que diz a palavra. Continuando, Moisés estava com aquela grande dificuldade, porque era calor, era frio, era gente nascendo, gente morrendo, eram os murmuradores, os da esquerda já estavam lá. Mas os anjos caminhavam junto com o povo de Deus. E o povo de Deus, muitas vezes, foi ao arraial. Porque foi o que Moisés disse, que quando o Senhor vier visitar Israel, ou melhor, visitar o arraial, ele sabia, porque ele falava com Deus de cara a cara. Tenha paciência. Ele sabia o que estava dizendo. Continuando com esta longa caminhada. Eles queriam água. Eu já estive em lugares onde não tinha água e é duro ficar sem tomar água. A garganta queima mesmo. Já passei por essa experiência. E queriam comida, queriam maná, queriam codornizes. E Deus sempre suprindo, sempre suprindo. O maná caía onde? Caía do céu. Então, o maná é o pão dos anjos, está lá em cima. E Deus lançava sobre a terra para que o povo pudesse comer. Indo para frente, houve muitas turbulências. E muitas vezes Moisés não estava mais aguentando a longa caminhada. E um dia Deus quis destruir o povo de Israel e disse, da tua semente eu vou levantar um povo. Mas ele disse, não. Se tu fizer isso, risca meu nome do teu livro. Então, para esses que dizem que Deus não risca o nome, que não pode aparecer borrão no livro da vida, preste atenção. Se hoje a gente escreve alguma coisa no computador, a gente consegue apagar tudo, como é que você se atreve a dizer que Deus não pode riscar o nome? Ou o nome de Satanás ainda está lá no livro da vida? Ou o nome de Coré, Datã e Abirão ainda está lá? Ou Himeneu, ou Alexandre Latueiro? Ou aqueles que abandonaram a fé? Não estão lá. Presta atenção nisso. Foram riscados. Se Moisés disse, risca, é porque ele sabia o que estava falando. Ou você sabe mais do que Moisés? Você e eu sabemos mais que Moisés? Não, era Moisés que sabia. Muito bem. Houve tanta luta contra a liderança de Moisés, que Moisés chegou a bater na rocha. E a rocha era Cristo. E saiu água. Ele não precisava bater na rocha, ele estava muito irritado. Ele bateu na rocha. E a rocha era Cristo. Então, Deus, que levantou Moisés para levar o povo à terra prometida, deu uma penalidade em Moisés. Qual foi a penalidade?
tu não entrarás na terra prometida. E Moisés tentou argumentar com Deus, e Deus disse, não falemos mais nisso. Que coisa, hein? Que intimidade havia entre Moisés e Deus, hein? Deus disse, não vamos falar mais sobre isso. E Moisés subiu ao monte e viu a terra prometida. E devido àquelas pragas que acompanharam ele, aqueles perseguidores do bem, que não tinham nenhuma visão espiritual, fizeram que Moisés cometesse o erro de bater na rocha. E lá selou o destino de Moisés, não entraria na terra prometida. Moisés se levantou, foi ao monte, viu a terra prometida, Canaã, que é em memória ao filho de Noé. Em memória a ele. Viu a terra e não pôde entrar lá. O que é que eu vejo nisto? Que cada decisão que nós vamos tomar, se você está muito irritado, muito irado, deixe para tomar esta decisão amanhã. Foi isso que eu aprendi com a irmã Doris Lemos. Ela disse que se a pessoa está irritado, está aborrecido, espere para o dia de amanhã, porque no dia de amanhã ele estará mais calmo, e no outro dia ainda mais calmo estará. Mas Moisés não teve a paciência e não pôde entrar na terra prometida. Só viu de longe. Eu não quero ver o céu de longe. Eu quero entrar lá. Eu não quero ver os vislumbres da Nova Jerusalém. Eu quero entrar lá. Ainda que eu seja o menor de todos, mas eu quero entrar lá. E aconselho a você, nós estamos no final dos tempos. Hoje é só o dinheiro que manda. A moça quer casar com um rapaz que seja rico. Não importa se ele tenha virtudes ou não, que ele seja rico. O rapaz quer casar com a moça. Ele não busca virtudes nela, quase na sua maioria. Quer saber se o pai dela tem dinheiro. E que morra logo. Não é assim? Em muitos lugares que você vai, eles pedem dinheiro, que se você não deixar sua carteira em casa, você dá todo o dinheiro que tem. Eles convencem. Eles são técnicos em lavagem cerebral. Eles são do diabo, claro. Porque o meu dinheiro trabalhado é suado. Com essas mãos, como Paulo disse, eu vivo do trabalho das minhas mãos. Daqui um pouco já sairei para a minha batalha diária. Quantos dias eu trabalho por mês? 30 dias. E sou muito feliz, porque eu posso falar o que eu quero, aquilo que eu sei que é verdade, aquilo que eu sei que está na Bíblia. Ninguém vai cerrar a minha boca, só o Eterno, quando cerrar os meus olhos também. Meu querido irmão, lute pela fé que uma vez foi dada aos santos. Se o teu pai não te acompanhar, continue a jornada. Se a tua mãe não te acompanhar, continue a jornada. Se teu filho não te apreciar, continue a jornada. Se na tua igreja tu não és bem entendido, continue a jornada. Está muito perto do fim de todas as coisas. A Bíblia ensina que haverá o rapto da igreja.
Tem gente que está insistindo comigo que não haverá rápido. Que pena para você. Que tristeza para você. Ontem eu tive um debate com um ateu. E o ateu gostou muito de conversar comigo. Apertou a minha mão. Porque eu disse, basta olhar para o olho do ser humano, a gente já sabe que alguém criou este olho. Não foi por acaso. Queridos irmãos, nós estamos vivendo hoje com pessoas que têm a Bíblia na mão como advogado de bandido, de criminosos, buscando um furo dentro da lei para poder livrar o seu cliente. Mas o pregador do Evangelho não, ele prega Cristo crucificado. Cristo crucificado é a mensagem do pregador. Não é outra coisa. O que é que o pecador precisa ver? O pecador precisa ver Jesus. Muito obrigado a todos vocês. Eu quero dedicar este vídeo à nossa irmã Nana Rodrigues, que é uma irmã que já acompanha o meu trabalho já há anos. E eu sou muito grato à pessoa dela, embora não sejamos da mesma igreja. Quero dizer, do mesmo CGC, do mesmo título que está lá em cima, mas pertencemos a Deus. Muito obrigado a todos vocês que estão em tantas partes deste mundo maravilhoso de nosso Deus. Um dia nos encontraremos na eternidade e também na Nova Jerusalém, onde estaremos para sempre com o Senhor. Muito obrigado a todos vocês. Amém e amém.